Bom dia. Primeiramente, sejam bem-vindos ao procedimento arbitral 119. Eu vou pedir que as partes se apresentem e falem como vocês vão fazer com o tempo. Bom, meu nome é Kelly Eliane Marracini Bucchioni. Eu vou falar sobre a parte de procedimento da requerida. O tempo foi estabelecido 14 por 1, 14 minutos de apresentação, 10 minutos de réplica e 1 minuto de prévia. Qual é o seu nome? Ana Caroline, eu vou representar a parte processual da requerente. Bom dia, senhoras árbitras, bom dia à parte requerida, bom dia a todos aqui presentes. Meu nome é Murilo Martins e eu vou defender a requerente no que tange as questões de mérito. Bom dia, senhoras árbitras. Eu sou a Maria Eugênia, eu vou representar a requerida nas questões de mérito. A requerente que vai começar em processo? Requerida. Tá bom. Tá pronta? Pode começar. Então, eu sou advogada de defesa das partes requeridas. A primeira requerida é a Corcunhas dos Portos Reais, do Estado de São Paulo, que é uma autarquia estadual. E a segunda requerida é a Tabajara LTDA, que é uma empresa terceirizada. A empresa Corcunhas abriu licitação, e aí quem sagrou-se vencedora foi a empresa Atlantis Enterprises. Após alguns meses, houve algum conflito, pois a parte não estava satisfeita com as reformas que estavam sendo realizadas pelas requeridas. Após isso, não entrando em acordo, ela disse que em 90 dias faria reformas que ela achava necessárias. E 90 dias se passaram, as requeridas acharam que realmente não eram necessárias as obras, e foi feito, mesmo sem o consentimento, a requerente acabou fazendo as reformas e depois apresentou o valor de 100 milhões para as partes requeridas fazerem o pagamento. Eu vou iniciar agora com a defesa sobre a inexistência de coligação contratual por parte da Tabajara e da Corcunhas. O princípio que norteia a arbitragem é o de vontade das partes, né? E não houve em nenhum momento a vontade da parte da Tabajara participar do contrato de licitação entre a Corcunhas e a Atlântides. E essa, diante da Lei 9.307 de 2015, no artigo 3º, eu peço licença para ler, as partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral, mediante convenção de arbitragem. Assim, entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, que dispõe sobre a convenção de arbitragem. É imprescindível a vontade das partes para qualquer ato de instituição do procedimento. Doutora, mas a vontade das partes ela só pode ser expressa por escrito ou ela pode ser expressa implicitamente? Então, pela doutrina, é por escrito, que ela deve ser... Pela doutrina ou pela lei? Perdão. Pela lei é por escrito que deve ser feita, né, a instituição de arbitragem. Mas a lei... A convenção, perdão. A lei de arbitragem fala que a cláusula compromissória ela tem que ser por escrito. Mas o consentimento à cláusula necessariamente tem que ser por escrito também, ou não? Pode ser por outra parte, pode ser, mas geralmente é por escrito mesmo. Tudo bem, mas se pode ser, por que nesse caso não basta um consentimento implícito? Porque ela não consentiu, de nenhuma maneira ela quis fazer parte desse procedimento. Mas ela não estava envolvida no processo de licitação e na execução do contrato? Então, ela estava envolvida, mas não fez parte. Ela não assinou o contrato, ela não está como parte no contrato. Mas, além dessa parte do contrato de assinar, ela
teve alguma atuação que seria da parte? Não, porque ela só faz a gestão portuária. Ela não faz essa parte, né, de reformas. Porque às vezes diante o do pode vir de vocês atuar como se parte fosse, mesmo que não tenha assinado o compromisso, a cláusula. Então, nesse sentido, qual foi a atuação da empresa? Então, junto a Corcunhas a revitalização do porto só. Só obras necessárias para revitalizar o porto. Que aí as obras mesmo para investimento ficam a cargo da Atlantics, conforme a cláusula 3ª do contrato. Então, eu peço de licença novamente para ler o entendimento da Maria Helena de Lis, referente ao princípio da autonomia da vontade. Conceitua o princípio da autonomia da vontade como o poder de estipular livremente como melhor lhes convier, mediante acordo de vontade, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica. Então, mais uma vez aqui, a gente verifica que não teve mesmo a vontade da Tabajara de participar do procedimento. Agora eu vou falar um pouco sobre a coligação contratual. O contrato em si, ele não é coligado, porque não há nenhuma dependência do contrato. Da Corcunhas, Tabajara não tem dependência, é um contrato à parte, que não tem dependência com o contrato de licitação feito da Corcunhas com a Atlantics. Nem dependência econômica, nem ele existe há mais de 30 anos, ou seja, exclui-se, né, a dependência com o contrato de licitação, que é bem mais para frente. Doutora, 2 perguntas. Primeiro, Sim. 3. Quais são os requisitos de contratos coligados e aonde a gente acha esses requisitos? E segundo, não é possível haver coligação entre contratos firmados em tempos diferentes? Então, o primeiro ponto é a coligação contratual, como eu já disse, é por dependência. O contrato tem que ser dependente do outro. Se não for dependente, ele já é excluído disso. Então, o único critério é dependência, e da onde você tira que esse é o único critério para definir a coligação? Só um momento, por gentileza. Então, realmente essa ligação contratual, né? Porque pode ser por conta da situação econômica, social e sistemática. Há algum fundamento jurídico para isso? Aí eu posso citar como expõe Orlando Gomes? Fundamento jurídico. Jurídico? Não. Lei ou contrato? Não. Com a União poderia ser executado sem um contrato firmado com a Tabajara? Você pode repetir, por gentileza? Bem, vou reformular. O contrato formulado o contrato... Gente, me fugiu a palavra... Celebrado, obrigada, né, gente? O contrato celebrado com a Tabajara, segundo a doutora, ele é muito mais antigo, correto? Sim. Mas ele é um contrato que, na nossa visão, enfim, pelo que já analisamos na documentação, ele seria essencial até mesmo para cumprir o contrato celebrado com a União. Correto. E isso não justificaria uma coligação contratual
mesmo em que sejam celebrados em épocas diferentes, dado a interdependência entre esses contratos? Então, eu alego que não. Por quê? Porque não tem dependência dos dois, né? Por que não tem dependência? Porque um independe do outro. Um é só para a gestão dos portos, né? O da Tabajara junto com a Corcunhas, e o outro já é para funcionamento mesmo do porto. Mas gestão e funcionamento não são escopos muito parecidos? Então, não, porque um é só para revitalização do porto. O da Tabajara é exclusivo para revitalizar o porto. Já o da Atlantics é para gerir mesmo, para haver um trabalho. A não está ligada à gestão do porto? É possível que o segundo contrato exista? Sim. Como eu já havia falado, já mais de 30 anos, né? Já tem o outro, bem anterior a esse. Então, ele já existia antes do contrato. Mas e o segundo? Você pode repetir, por gentileza? O segundo contrato ele pode existir sem o primeiro? Pode. Peraí, só um momento. Doutora, se você quiser trazer a resposta na próxima, é melhor. Aí eu posso falar um pouco do entendimento do Orlando Gomes sobre contratos coligados? Mas no que esse entendimento se relaciona ao caso? Porque, desculpa, o tribunal Orlando Gomes é um doutrinador, um civilista de respeito, acho que o tribunal já conhece bem. Eu preferiria que a doutora relacionasse ao caso concreto. Então, o que fala é que não tem, não é necessário... Espera aí, só um momento. Posso pular para o próximo ponto, doutoras? Eu vou falar sobre a inarbitrabilidade do caso. Então, a inarbitrabilidade é subjetiva, né? Indica que quem pode ser parte num procedimento arbitral. Neste caso, por que ela não pode ser parte, a empresa Tabajara? Voltando, desculpa, né, pelo tempo que eu fiquei pensando. Então, pelo mesmo motivo, ela não tem coligação contratual e também não tem autonomia da vontade dela estar participando. Doutora, em algum momento a requerente notificou as requeridas sobre as obras que faria em relação ao contrato. E ambas as requeridas responderam. Se a Tabajara entendia que ela não era parte do contrato, por que ela respondeu e por que ela não falou que ela não tinha nada a ver com esse contrato e não deveria ser parte dessa notificação? Será que, respondendo, ela já não deu o consentimento de que ela era, sim, uma parte? Então, ela pode até ter respondido, né? Porque as requeridas responderam porque as obras também eram realizadas de revitalização do porto pela Tabajara. Então, as obras... tem uma aprovação entre as requeridas. E as requeridas responderam
por conta disso. A necessidade das duas falarem que sim, estava correta sendo as obras, mas não há nenhuma ligação contratual, né? Que independe da vontade das partes. Eu peço um tempo extra para terminar, concluir, pelo menos um minuto. 1 minuto. Isso. Eu posso ler agora o entendimento do Arnold Wald sobre... Peraí. Sobre a coligação dos contratos, é só isso para encerrar. Não se trata de apurar a existência da cláusula compromissória remissiva, expressamente aceita pela nossa lei de arbitragem. Artigo 4º, parágrafo 1º, ter-se-á, sim, que analisar caso a caso para se verificar a verdadeira vontade das partes e se tal conduz a uma unicidade, inclusive econômica, da relação regida por esses diferentes contratos, sendo indivisível em vista dos efeitos que um exerce sobre o outro. Então, um contrato deve ser analisado fora do outro, porque eles são independentes, né? Aí, por isso, eu peço que não seja feita a inexistência, né, dos contratos coligados, como também cabível a inarbitrabilidade do caso. É isso, eu encerro. Mais alguma pergunta? Não. Então, eu passo a palavra para a requerente. Bom dia, novamente, às senhoras Ápras e aos demais colegas. Eu gostaria de fazer novamente uma introdução do caso. Temos aqui 2 contratos diferentes. Há um contrato entre as requeridas, em que a requerida Tabajara é uma empresa terceirizada para a gestão portuária, e um contrato entre a requerida Corcunhas e a requerente Atlântida de arrendamento de uma área portuária. Esse contrato foi estabelecido somente entre a requerida Atlântida, a requerida Corcunhas e a requerente Atlântida, que contém a cláusula compromissória. A requerida Tabajara realizou obras desnecessárias e obsoletas na área arrendada pela requerente Atlântida. Obras que atrapalharam o funcionamento da atividade que seria exercida pela a requerida Atlântida. Esta, por vez desse fato, teve de realizar obras para que contesse os danos causados. Obras que estavam além do seu escopo, pois eram necessárias para que houvesse o funcionamento daquela área arrendada, que era o Terminal 2. E, com isso, ela teve um déficit de 100 milhões de reais, devido a essas obras, que ela precisou realizar devido a obras obsoletas necessárias feitas pela requerida, e que, em momento nenhum, foi esclarecido a ela que haveria essa interferência dessa empresa que, nem ao menos, participou do contrato de arrendamento. Então, esses são os fatos. Adentrando agora sobre questões levantadas, eu defendemos a coligação entre os contratos, pois há uma clara dependência entre estes. O contrato de arrendamento sobre a exploração da área arrendada, para que haja o funcionamento dessa atividade, é preciso que haja uma gestão do porto, uma gestão do terminal, sobre o Terminal 2, que nem era de exclusividade da Atlântida. Então, há uma coligação entre contratos, ou seja, entre o contrato entre as requeridas e o contrato de arrendamento. Pois
para que a Atlântida fizesse as obras que estavam em seu escopo no objeto do seu contrato, ela precisava que obras fossem feitas de revitalização, de modernização do porto. Então, há essa coligação. Mas, como a requerida Tabajara não participou do contrato de arrendamento, precisamos que haja a extensão da cláusula compromissória, neste caso. Seguindo... doutora, antes de você entrar na questão da extensão, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para essa querida, de que elementos você considera que determinam a coligação dos contratos e qual o fundamento desses elementos? Sim. Os elementos são a dependência do objeto e que esse objeto seja comum entre as partes, o objeto comum. O funcionamento da atividade portuária. É o objeto comum entre elas. Não é possível alegar que sejam coisas completamente distintas. Podem ter escopos diferentes. Uma atividade de gestão e de exploração. Mas o objeto é comum e tem valor econômico e social. Então, são contratos coligados. E já emendando para a parte da extensão, por ter essa dependência, é necessário que haja essa extensão para resolver um litígio causado devido a essa conexão entre os contratos. Pois a requerida Tabajara fez obras na área no Terminal 2, em que esta nem participava do contrato de arrendamento e alega não participar agora da tratativa de resolução do contrato, do litígio pelo meio arbitral, foi acordado entre as partes da requerida Corcunhas e da requerente Atlântida. Então, doutora, qual foi exatamente a participação da Tabajara em toda a relação entre a requerente e a outra requerida? Então, ela abriu o processo de licitação juntamente com a requerida Corcunhas, e ela influenciou fazendo essas obras que trouxeram prejuízo para a requerente Atlântida. E aonde esses fatos estão no caso? Só um minuto. Aqui na terceira folha, no parágrafo 2º, que diz: no entanto, além das constantes obras realizadas dentro do porto, parte delas também se destinava ao Terminal 2, arrendado pela requerente. As obras, na visão da requerente, eram desnecessárias e obsoletas, não produzindo o resultado desejado e prejudicando, na visão da Atlântida, o funcionamento do porto, bem como o seu terminal. Não, tudo bem, mas onde está que a Tabajara abriu o processo de licitação junto com a outra requerida? No primeiro parágrafo do caso. Aqui só fala de uma requerida. A requerida, a autarquia estadual, que faz supervisão portuária, em conjunto com a empresa terceirizada e responsável pela gestão do porto, abriram a licitação. Então, há essa conexão. E eu gostaria de elencar uns pontos sobre a teoria da unanimidade econômica, que encaixaria a requerida Tabajara na extensão da cláusula compromissória. Segundo essa teoria adotada, há alguns requisitos. O primeiro diz que a sociedade tem de ter desempenhado papel ativo nas negociações. Como vimos, ela participou do processo de licitação conjuntamente com a requerida. E consta no artigo 38 da Lei de Licitação que deve haver indicação do objeto do processo licitatório no procedimento de licitação. Então, há esse requisito preenchido. O segundo diz que a sociedade deve estar envolvida ativa ou passivamente na execução do contrato, o que vemos também através das obras realizadas que foram prejudiciais para a requerente. E também que a sociedade tem de ter sido representada efetivamente ou implicitamente no negócio, o que vemos através do contrato de arrendamento que foi feito pela requerida Corcunhas e que a requerida Atlântida tinha esse conhecimento. Elas têm um contrato de mais de 30 anos de parceria. Então, deve haver essa extensão da cláusula. Doutora, as partes requeridas ressaltaram muito a importância da vontade das partes na arbitragem.
e especificamente que essa vontade deveria ser por escrito. Como você rebate esse argumento? Foi claramente implícito, pode ser implícito, e é claramente visto no caso, tendo que ela abriu o processo de licitação. O ordenamento jurídico brasileiro permite uma cláusula, uma extensão implícita, a manifestação de vontade implícita? Não manifestação de vontade, mas a extensão da cláusula... Não manifestação de vontade, mas a extensão da cláusula, mas para estender a cláusula você precisa da vontade, não? Então, segundo o caso do... Mas o que a lei de arbitragem fala e o Código Civil falam? Deve haver o consentimento. O consentimento se expressa como no nosso ordenamento jurídico? Expressamente através da escrita. Mas também podemos associar ao nosso caso real por ela ter feito o processo de licitação. Ela sabia do objeto do processo de licitação. Mas no processo de licitação havia o objeto, que seria o quê? O contrato de arrendamento, contendo a cláusula compromissória. Mas se ela quisesse ser parte do contrato, por que ela não constou como parte? Por que ela não assinou esse contrato? Aí realmente não sabemos, por ela não ter participado. Ela não é parte, ela não consentiu. Pelo que você falou, o ordenamento jurídico só permite o consentimento de forma escrita, então como que a gente pode estender a cláusula compromissória? Ela consentiu no momento que ela participou do processo de licitação e ela sabia do objeto que seria o contrato de arrendamento. Ela consentiu neste ponto. E a cláusula deve ser estendida por ela ter tido interferência direta no objeto do contrato de arrendamento. Por ela ter tido interferência direta no contrato de arrendamento. Ela fez obras no Terminal 2, que era um objeto do contrato de arrendamento da requerida Corcunhas com a requerente Atlântida. Eu também gostaria de trazer um voto proferido pela decisão do recurso extraordinário 73.208, pelo ministro Barros Monteiro, do STF, que ele afirma que contratos vinculados uns aos outros são como irmãos siameses. Não se pode, portanto, separá-los, principalmente quando se pretende resolver pendências que afetariam as partes envolvidas. É exatamente o que vemos aqui. A requerida está tentando se ausentar, mesmo tendo tido uma interferência explícita e clara em um contrato que ela não fazia parte, mas sabia da existência dele, consentiu com este contrato, colaborou na elaboração. Então, vemos aqui um caso claro de que ela sabia, ela consentiu, ela tinha essa noção. E agora não tenta se isentar de responsabilidade alguma, mesmo tendo participado de todo esse processo. Então, eu gostaria de pedir a arbitrabilidade do processo, envolvendo, inclusive, a requerida Tabajara, e a extensão da cláusula compromissória. Eu entendo que a arbitrabilidade subjetiva seja porque, naquele lado, tem um ente público. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, sobre se é possível a administração pública participar de um procedimento arbitral. Sim, é possível. É explícito na lei de arbitragem, no primeiro parágrafo, que foi trazido pela Lei 3.129, de 2015, que a administração pode, direta ou indiretamente, utilizar da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. A questão também de direitos patrimoniais disponíveis traz a discussão de arbitrabilidade subjetiva e objetiva.
responsabilidade subjetiva, está claro que qualquer parte capacitada pode participar do procedimento arbitral. E a objetiva, que exige que o objeto da lite corresponda a um direito patrimonial disponível, que também é o caso aqui. Trata-se de um direito relacionado a um contrato oneroso, em que o que está em questão é um patrimônio, não um direito. Está relacionado à função secundária do Estado, e não primária. Por isso, pode ser objeto desse procedimento arbitral. Eu gostaria também de trazer uma decisão, um recurso especial 612.000 do STJ, que diz que são válidos os contratos firmados pela sociedade econômica mista, exploradores de atividade econômica de produção e comercialização de bens e prestação de serviços. Além disso, foi estabelecido que essas atividades econômicas são de interesse secundário, como eu havia dito, ou seja, tem um objeto patrimonial e financeiro, com natureza privada, portanto, são direitos completamente transacionais. Eu vejo que meu tempo se encerra e eu encerro aqui. Obrigada. A gente tem, então, 1 minuto para a réplica. Então, como mesmo a parte requerente disse, senhoras árbitras, não existe o consentimento por escrito, nem vontade nenhuma da empresa Tabajara participar deste contrato. E, além de tudo, não tem nenhuma dependência contratual entre as partes. E a empresa Tabajara ela não pode responder civilmente, porque as obras realizadas elas foram necessárias e lícitas. Obrigada. 1 minuto para a tréplica. Então, há sim consentimento implícito desde o momento que ela participou do processo licitatório, ela sabia do objeto do processo licitatório, ela sabia das funções que seriam exercidas, ela sabia que ela influenciaria na área arrendada pelo vencedor do processo licitatório. Então, houve, sim, esse consentimento e é onde se aplica a teoria da extensão da cláusula compromissória. É isso, obrigada. Mais alguma pergunta? Não. Então, a gente encerra a parte de processo e passa para a parte de mérito. O requerente começa? Então. Bom dia novamente. Para as senhoras árbitras. Meu nome é Murilo Martins, e como a colega Ana Caroline expôs, eu vou defender o que tange as questões de mérito. Para tanto, defenderei a partir de 5 teses. A primeira é a irregularidade da licitação, devido à presença de um ente privado no contrato. A segunda é o plano de revitalização e infraestrutura por parte da requerente, devido ao prejuízo causado pelas obras feitas pela Tabajara. A terceira é o escopo do contrato firmado entre a requerente e a autarquia, devido à presença de um terceiro responsável pela gestão do porto, interferindo diretamente no objeto do contrato. E a quarta, a necessidade do ressarcimento de R$100 milhões aplicados às obras necessárias para o funcionamento integral do Terminal 2. E a quinta, a necessidade da repactuação do contrato. Bom, assim posso abordar o meu primeiro ponto relativo à irregularidade da licitação devido à presença da Tabajara no contrato. Bom, devido à necessidade do poder público de uma boa gestão portuária, houve a abertura do processo de licitação, como expôs a colega, em uma área de 15 mil metros quadrados, para o andamento econômico e estrutural daquela área arrendada. Bom, e quem se teve vencedora foi a Atlântida, como também exposto. Todavia, um ente privado, juntamente com a autarquia, mesmo após o contrato firmado, por um equívoco, houve um equívoco no processo licitatório. Há um vício de legalidade nesse processo, segundo a Lei 8.666 de 93,
O seu artigo 1º, parágrafo único, diz quem pode abrir o processo de licitação em área pública. Bom, e como está exposto no caso, a Tabajara abriu esse processo também em uma área pública. E nós, por direito, Mas a sua colega usou o processo de licitação para estender a cláusula. Sim. Nós tínhamos o conhecimento de início, porém, perante as ações feitas, houve um vício. É que, da forma que eu vejo, enquanto a licitação foi útil para os senhores, para o cliente de senhores, ela era válida. Agora, vocês querem utilizá-la para estender a cláusula, mas agora ela é irregular. Então, é válida para a arbitrabilidade do processo. Porém, o que não é válido é a interferência da Tabajara feita diretamente no terminal. E por que isso não é válida agora? Mas durante o processo, porque no processo de licitação, você tem prazos para recursos. Sim. Poderia ser arguido em um momento muito anterior a este momento agora. Da forma que eu vejo, os senhores estão tendo um comportamento contraditório. Sim, senhora árbitra. Durante o processo, houve meses, como está exposto no caso, de boa convivência. Porém, depois... Então, só porque a convivência não está mais harmônica, o procedimento de licitação não é mais válido? Não, houve um vício desde o início que não foi observado pela parte da requerente. Ah, ok. Tá. Ok? Portanto, senhoras árbitras, a inequívoca nulidade do processo licitatório nesse caso. Então, doutor, posso abordar... Oi. Continuando nesse argumento, eu confesso que eu não entendi um pouco a relevância desse argumento, dado os pedidos. O que a requerente busca nesse procedimento arbitral? Como esse argumento se relaciona com os pedidos? Então, devido à repactuação do contrato, que nós temos interesse em firmar apenas com a Corcunhas, porque não nos foi exposto a relação contratual entre Tabajara e Corcunhas, em nenhum momento. Mas a sua colega falou que vocês tinham conhecimento que a requerida abriu, tanto a Corcunhas quanto Sim. a Tabajara abriram o procedimento de licitação. Então, como vocês não tinham o conhecimento dessa relação? O conhecimento da relação contratual entre as duas, nós não temos conhecimento. A gente sabia do objeto do contrato da Tabajara dentro do porto e da área arrendada. Bom, passo então ao segundo ponto, quanto ao plano de revitalização e infraestrutura por parte... Doutor, eu confesso que eu não consigo entender por que esse procedimento licitatório seria nulo? Enfim. 2, como isso se argumenta novamente? Quais são os pedidos da requerente? Os pedidos são a repactuação do contrato e o ressarcimento dos R$100 milhões. E E no que influenciaria esse argumento de nulidade da licitação? Na repactuação do contrato com apenas uma das partes, que é entre a Atlântida e a Corcunhas. Tá. Bom, então passo ao plano de revitalização. Quanto ao plano de revitalização feito por parte da requerente, devido ao prejuízo causado pelas obras feitas pela Tabajara e as obras obsoletas e desnecessárias. Bom, a empresa Tabajara, como consta no caso concreto, realizou obras pelo porto inteiro, inclusive na área arrendada. E tais obras prejudicaram o andamento do porto em si, principalmente do terminal. Houve tentativa de comunicação por parte da requerente. Nós estabelecemos um prazo de 90 dias para que eles apresentassem um plano de revitalização e infraestrutura, só que o prazo se excedeu e as requerentes se manteram... elas deram a resposta falando que as obras foram previamente aceitas e eram necessárias. Porém, não era mais viável por parte da requerente o prejuízo causado por essas obras feitas pela Atlântida. Duas perguntas. Primeiro, quais foram esses prejuízos? E segundo, as requeridas informaram que essas obras não eram de responsabilidade das requerentes, que essas obras não seriam feitas, que elas não arcariam com esse custo. Então, por que diante dessa resposta, o requerente resolveu tomar a posição de fazer essas obras? Senhora árbitra, você poderia
falar de novo a primeira pergunta? Quais são os danos que foram causados? Assim, os danos causados foram os que a empresa Atlântida não estava mais tendo o 100% da sua capacidade dentro do Terminal 2 da área arrendada. E ela teve que tomar iniciativa, como eu vou expor no meu próximo tópico, através que extrapolaram as obras de melhoria operacional dentro do porto, que era o escopo do contrato firmado entre as partes, entre Atlântida e Corcunhas. Bom, como eu havia exposto anteriormente, não era mais por prejuízo não era mais viável o prejuízo causado pelas obras feitas pela Atlântida. Então, assim, eu passo a abordar o meu terceiro ponto, referente ao escopo do contrato firmado entre a autarquia e a empresa, a empresa Corcunhas, não, perdão, a empresa Atlântida e a empresa Corcunhas, porque mediante a interferência da Tabajara, isso interferiu no objeto do contrato que eu vou expor agora. Bom, como consta na cláusula 3ª do contrato de arrendamento, firmado pelas partes, essa exposta no caso concreto, peço a gentileza que me acompanhem na leitura, está na 2ª página, parágrafo 6º. Diz assim: a contratada, por sua exclusiva conta, aplicaria o investimento necessário à melhoria operacional por ela mesma dentro de um contrato, na área arrendada e no serviço sobre sua coordenação. É isso que diz. Todavia, senhoras árbitras, não é possível uma interpretação de uma cláusula por ela mesma, o que liga ao objeto do contrato. Porque o que são essas melhorias operacionais? Está exposto na cláusula 1ª do contrato de arrendamento. Peço novamente que me acompanhe, está na página 1ª, parágrafo 6º. Talvez seja o verso. Pode ser. Está exposto, no caso, que essas obras de melhoria operacional seriam para movimentação de contêineres e o embarque e o desembarque do Terminal 2. Bom, a Tabajara interferiu além das obras de melhoria operacional produzidas pela Atlântida e as demais empresas presentes no terminal, porque não era exclusiva, a área arrendada não era exclusiva da Atlântida. As obras que fez eram desnecessárias e obsoletas. E a Atlântida teve a necessidade de fugir do escopo firmado, mesmo após a notificação às requeridas para apresentarem o plano de revitalização e infraestrutura. Elas fecharam os olhos às outras interpretações e só focaram na cláusula 3ª, falando que era por exclusiva conta por parte da requerente essas obras. Doutor, qual era o objeto do contrato? Para que... Está exposto na cláusula 1ª. O objeto é a movimentação de contêineres, embarque e desembarque do Terminal 2. E essas obras que foram executadas, elas... Extrapolaram o contrato. Extrapolaram o objeto do contrato. Devido à necessidade de manter o terminal funcional, não somente para a requerente, mas também para as outras empresas que estavam lá. Tá, mas mesmo assim vocês fizeram as obras? Sim, porque não era mais viável o prejuízo causado. Mas mesmo extrapolando o contrato, não sendo objeto do contrato, vocês foram e executaram as obras? Sim, houve a notificação e se elas não apresentassem o plano, a requerente mesmo o faria. E as requeridas não alegaram nada. Só para complementar, tudo bem, houve a notificação, mas as requeridas falaram que não fariam essas obras e que não arcariam com o valor das obras se a requerente resolvesse fazer essas obras. Então, essas obras estavam fora do contrato, não tinham nenhuma fundamentação, e vocês tinham respostas das requeridas que elas não iam arcar com essas obras. O que levou, então, as requerentes a fazerem essas obras e o que legitima elas agora pedirem o valor dessas obras? Devido à necessidade do funcionamento integral do terminal, eu acho que... Acho que você pode responder primeiro a pergunta da Natália sobre o fundamento e depois... Tá bom. O fundamento é em que as obras que eram feitas pelas requeridas não estavam adicionando nada ao funcionamento do Terminal 2.
e estava sendo um prejuízo grande causado por essas obras que foram Isso feitas. eu entendi, mas o que justifica a requerente ter feito essas obras que não eram previstas no contrato? O pleno funcionamento do terminal. Ok, mas o contrato de vocês não era esse. Sim, nós extrapolamos o objeto do contrato. E mesmo assim vocês executaram e agora estão cobrando algo que não estava previsto no contrato. Sim, pelo fato da onerosidade excessiva que eu vou abordar. Não. A onerosidade excessiva é um argumento diferente. Sim. É porque tem um desequilíbrio Foi contratual. Um caso, Agora, então... vocês fizeram uma obra que não estava prevista no contrato e estão cobrando o ressarcimento dessa obra. Sim. Senhora árbitra, devido à teoria da imprevisão, quando é um caso extraordinário e há onerosidade excessiva, há sim a possibilidade desse pedido por parte da requerente. Bom, as obras feitas pela requerente eram obras necessárias e imprescindíveis, senhoras árbitras, que extrapolaram a melhoria operacional, como eu havia exposto, porque a empresa Atlântida, sim, estava sendo prejudicada. Bom, passo a abordar, então, o meu próximo ponto, relativo ao ressarcimento dos 100 milhões de reais aplicados pela Atlântida. Quando a Atlântida firmou o contrato... insistir nesse argumento, mas há algo que fundamente a execução da obra, já que não estava prevista no contrato. E mesmo assim vocês executaram? Algum fundamento jurídico, um artigo de lei, enfim, alguma... Não, senhora árbitra, não... Então vocês estão pedindo algo que não existe no ordenamento jurídico? Nem no contrato. Houve a necessidade de extrapolar o escopo do contrato. Nem no Código Civil? Sim, do 478 do Código Civil, a teoria da imprevisão. Mas essa está relacionada com a onerosidade excessiva. Sim, que as requeridas obtiveram. Mediante... Devido ao prejuízo causado, a receita da Atlântida foi diminuindo cada vez mais. E as obras que nós aplicamos foi justamente para se manter um reequilíbrio econômico, porque já não era mais viável o prejuízo que... Porque quando a Atlântida, a Corcunhas firmou o escopo do contrato com a Tabajara, o mínimo que se esperava era a boa-fé contratual de manter o terminal funcionando. Se eles não mantiveram o terminal funcionando, a requerente não poderia mais acatar esse prejuízo e sim realizar as obras que eram necessárias. Novamente, doutor, o tribunal arbitral ele precisa de algum fundamento jurídico, sim, tanto para acolher, ou enfim, ou não, o argumento de vocês da execução de obras necessárias, que é um argumento diferente da onerosidade excessiva. Além do mais, a teoria da onerosidade excessiva, pelo que o doutor explicou, precisa de imprevisão. Qual foi o imprevisto aqui? Dado que vocês executaram uma obra a seu bel prazer, sem qualquer previsão contratual, isso, desculpe, não me parece imprevisão, mas desorganização da empresa. A imprevisão é justamente por parte da Atlântida ter que fugir do escopo do contrato firmado. Isso não era previsto que que a empresa deveria fazer as obras, senhora árbitra. Bom, quando a Atlântida firmou o contrato com a... Doutor, eu peço que você termine de responder as perguntas e resuma os seus pedidos, porque você já estourou o tempo em 2 minutos. Meus pedidos são a necessidade do ressarcimento dos 100 milhões de reais, devido ao prejuízo causado pela Atlântida, e a repactuação do contrato entre Atlântida e Corcunhas, porque a empresa ainda tem o interesse de reequilíbrio econômico entre as partes e continuar atuando no ramo de gestão portuária do Terminal 2. E reitero os pedidos feitos pela minha colega.
Bom, passamos, então, para a requerida na parte de mérito. Se você quiser usar mais de 2 minutos, você tem esse direito. Obrigada. Bom dia novamente a todos. Eu irei tratar da ausência do direito ao ressarcimento, do desequilíbrio econômico-financeiro que não foi trago pela parte da requerente e também da rescisão contratual. Conforme dito, as obras estavam fora do contrato. Deste modo, é mais do que nítido que a requerente realizou as obras por sua livre e espontânea vontade. Diante disso, eu trago o artigo 16 da Resolução Portaria 530, de agosto de 2019, da ANTAC, onde ela especifica, e peço licença para ler. São condições para aprovação de investimento na infraestrutura comum do porto organizado. Inciso 1º, que o investimento tenha relação, ainda que indireta, com os serviços prestados pelo arrendatário. Inciso 2º, a prévia anuência da administração do porto. Ou seja, em nenhum momento a administração do porto se anuiu das obras. Ela falou que as obras que a requerente queria realizar não era necessária, que elas já tinham feita pela empresa Tabajara. Mas, doutora, desculpe, pela argumentação do seu colega, sem essas obras ele não conseguiria cumprir o escopo do contrato. Não, ele conseguiria sim, uma vez que o Terminal 2 é o centro do porto e as interligações com os demais terminais são subterrâneas, conforme exposto no caso. Por outro lado, não foi demonstrado em nenhum momento um desacordo com o cronograma estabelecido entre as partes, onde as obras deveriam ser realizadas, obras necessárias, obras de investimento, e não obras que diz a respeito a prejuízos. Diante disso, eu ainda destaco o artigo 15 da mesma resolução da Portaria 530 da ANTAC. O arrendatário interessado na realização de investimento na infraestrutura comum do porto deverá apresentar requerimento ao poder concedente em que constante as seguintes informações, além de outras que sejam consideradas pertinentes. Inciso 1º, descrição simplificada do investimento, com demonstrativo de preços, custos e que permitam fixar o montante a ser investido. Diante do caso, a requerente mostrou que ela investiu o valor de R$100 milhões só no final. Ela realizou todas as obras e depois falou o valor gasto. Desse modo, eu entro na parte do desequilíbrio econômico-financeiro. Como não estava previsto no contrato que ela faria uma obra a par dos 15 mil metros arrendados através da licitação, não se pode falar em desequilíbrio econômico-financeiro. Ela, sim, deveria ter previsto todas as obras que ela fez e colocado num planejamento econômico da própria empresa. Conforme já mencionado por eles mesmos... Doutora, voltando ainda para a questão da obra, se essas obras, no entendimento da doutora, elas não seriam necessárias, correto? Mas elas trouxeram algum benefício econômico para a requerida. Isso não caracterizaria uma espécie de enriquecimento ilícito? Desculpa, você pode repetir? As obras foram realizadas, certo. Correto? Né? Que elas sejam necessárias ou não. Isso, a rigor, não caracterizaria algum enriquecimento ilícito a favor do seu cliente, já que as obras, de fato, foram executadas e a requerente teve aí um prejuízo de, aparentemente, R$100 milhões. E o seu cliente vai se beneficiar dessas obras, correto? Sim. Sim. E isso não caracterizaria alguma espécie de enriquecimento por parte do seu cliente? E para estabelecer até mesmo uma questão de boa-fé, não seria o correto indenizar? Não, porque conforme ele agiu além do contrato, caracteriza também uma ação de má-fé. Porque do mesmo modo que a senhora fala que eu posso estar me beneficiando de uma questão econômica por conta das obras realizadas, ele também tem essa questão no direito de ressarcimento. Ele está me pedindo para ressarcir algo que não estava previsto, que ele fez por sua vontade. Doutora, mas eles avisaram que essas obras seriam necessárias, que eles fariam essas obras e que eles cobrariam o valor de vocês no final. Vocês esperaram eles fazerem todas essas obras para depois falarem que vocês não vão arcar com elas? Mas antes a gente falou que não deveria ser feitas as obras. Tudo bem, mas eles falaram que fariam e que cobrariam de vocês.
quando eles começaram as obras, vocês poderiam ter mandado uma notificação falando, não vamos arcar com isso, ou vocês param as obras, ou vocês fazem isso e arquem com o resultado depois. Vocês não informaram eles, não tomaram nenhuma medida. Agora que vocês esperaram todas as obras estarem prontas e que vocês podem usufruir desse benefício, como a Natália falou, vocês querem se escusar de arcar com o valor dessas obras? Não, para nós requeridas, ela deveria de arcar com as obras, sim, por isso que não foi impedida, por conta da cláusula terceira, que deixa mais do que claro que ela arcaria com todo e qualquer investimento. As obras foram realizadas por vontade dela, total e vontade. Mas a cláusula não fala que só seria a responsabilidade da requerente as obras de melhoria? As obras necessárias de melhoria para a infraestrutura do porto. Então, de melhoria. Que é diferente de necessária. Sim. E mesmo assim, seu cliente defende que o ressarcimento dessas obras não seria o correto? Sim, porque ela fez por livre vontade dela. Diante disso, eu volto no tópico do desequilíbrio econômico-financeiro. Por mais que a parte contrária não tenha alegado isso, é mais do que nítido que não teve um desequilíbrio econômico. Conforme eles falaram, eles tiveram um prazo de 90 dias da notificação para depois realizar obras. Eles não excederam esse prazo. É de frisar porque isso não tem no caso. Nesse montante, há um indício de que eles conseguiriam 100 milhões de reais. Por mais que seja um valor alto e de difícil colocação, não tem como alegar que isso causou uma surpresa, que é um dos requisitos do desequilíbrio econômico. Ademais, a resolução da portaria 530 da ANTAC especifica os requisitos necessários para que haja um reequilíbrio econômico-financeiro em contratos de arrendamento portuário. O artigo 80 diz: o poder concedente promoverá a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de arrendamento portuário, sempre que vier a ocorrer evento que implique impacto no fluxo de caixa da empresa, cujo risco tenha assumido pela administração pública. Parágrafo único. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, a condição do contrato foi mantida, só que, conforme a requerente mesmo falou, ela estipulou o contrato, ela excedeu o objeto do contrato em si. E não se pode alegar um fluxo de arrependimento de caixa, porque, em momento nenhum, ele demonstrou que ele obteve esse desequilíbrio. Ele obteve um prejuízo de tal valor. Não se tem provas diante disso. Entretanto, como não se tem prova nesse cenário de mudança financeira, não se prova também que o valor gerou tal desequilíbrio. E o gasto, por si, não é causa de desequilíbrio, porque é um gasto de investimento, o qual deveria estar previsto no seu planejamento, conforme já dito. Tudo bem, mas acho que as duas partes admitiram que esse gasto de 100 milhões estava fora do escopo do contrato. Eles tiveram um gasto de 100 milhões, eles não se beneficiaram em nada com isso, porque quem vai se beneficiar vai ser as requeridas. Ou eles tiveram algum benefício com essas obras de 100 milhões? Pelo que ele falou, sim, porque as obras que ele alega que a Tabajara realizou estava prejudicando, e que ele faria obras em cima para se melhorar. Mas as obras ajudaram ele, em tese, a cumprir com o escopo do contrato dele, mas as obras vão ficar para as requeridas, não para ele. Sim, fica para o porto inteiro. Então, eles não tiveram nenhum benefício, eles arcaram com 100 milhões que estava, em tese, fora do contrato. Como isso não prejudicou eles? Pode repetir, por favor? Eles não tiveram nenhum benefício gastando esses 100 milhões. Eles fizeram isso para conseguir cumprir o escopo do contrato, porque, em tese, as requeridas não fizeram a sua parte. Isso estava fora do contrato. Como que isso não prejudicou a requerente? Você falou que isso não influenciou no fluxo de caixa deles e que não causou um prejuízo para eles. Como? Por conta do investimento que eles fizeram. Nós Para você ter um investimento, você tem que ter um retorno. Qual foi o retorno que eles tiveram? A melhoria que ele teve para o cumprimento do contrato, conforme ele mesmo alegou. Que ele só não fez essas obras porque as requeridas não cumpriram com a sua parcela do contrato, então, por conta disso, ele precisou fazer as obras para dar vazão ao contrato firmado anteriormente? Não, ele diz, no caso, que ele realizou as obras porque ele se sentiu prejudicado pelas obras realizadas pela Tabajara.
Qual que eu tenho? E, por fim, eu falo da rescisão contratual. É nítido que a gente está diante de uma rescisão contratual por descumprimento de cláusula e objeto do contrato e ultrapassão do objeto desse contrato. No que se diz a esse encerramento... Qual foi o descumprimento contratual? A cláusula terceira, onde ele pede para mim estar devolvendo o valor investido por ele. Lembrando que as obras feitas foram obras totalmente de investimento e não obras de melhoria em si. Outros tipos de obras foram obras de investimento e não obras de prejudiciais, dizemos assim. Diante disso, no sentido do descumprimento do contrato ainda, o artigo 78, inciso 1º da Lei 8.666, de 93, diz que constitui motivos para rescisão do contrato ou não cumprimento da cláusula contratuais, especificações, projetos e prazos. A requerente descumpriu a cláusula terceira, nesse sentido de pedir o valor de volta. Deste modo, fica claro na cláusula terceira que ela iria arcar. É mais do que explícito, e a cláusula, sim, diz por si mesmo que ela arcaria com todas... Que ela arcaria com as despesas de melhoria. Você acabou de falar que isso estava fora do escopo do contrato, então essa cláusula não cobre essas despesas. Sim. Então, como... Não, a cláusula diz que ela arcaria com toda e qualquer despesa de investimento. De melhoria. É. São as despesas previstas no contrato. Você falou que essas despesas que ele incorreu com essas obras estão fora do escopo do contrato, ele também. Então, como houve um descumprimento dessa cláusula? No sentido de pedir do ressarcimento. Porque, por mais que está fora do contrato, ele tem que arcar com todos os valores gastos. Por quê, se está fora do contrato? Porque... Por que uma atitude dele, que excedeu o contrato firmado, faria com que rescindisse esse contrato? É isso que a gente queria entender. Eu anotei, peraí. Desculpa, a senhora pode voltar a pergunta? Porque o que a gente gostaria de entender é porque vocês ambos alegaram que as obras excederam o escopo do contrato. Eu queria entender por que algo que excedeu o contrato tem o poder de rescindir esse contrato, se não está incluso, se são coisas diferentes. Por esse mesmo motivo, como excedeu o contrato, querendo ou não, ela descumpriu com o contrato. Concorda? Em partes. Ela descumpriu. Ela foi para um objetivo além do que era necessário. E neste quesito, a gente alega o descumprimento. Diante desse contexto, não se prevê a repactuação do contrato, e sim a extinção do mesmo. A gente reitera os pedidos de que seja indeferida a notificação no valor de R$100 milhões, que a responsabilidade da requerente no que diz respeito à cláusula contratual terceira e que determine a rescisão contratual. Encerro, assim, as minhas alegações e estarei disposta a contra-atacar todos e quaisquer argumentos da parte contrária. Muito obrigada. Obrigada. A parte da requerente tem 1 minuto para a réplica. Bom, obrigado. A parte requerida expôs o não cumprimento do contrato firmado entre a Atlântida e a Corcunhas. Todavia, senhoras árbitras, eu não vejo o descumprimento desse contrato devido à notificação feita por parte da requerente que as obras seriam feitas se elas não apresentassem o plano de obras. Então, eu gostaria de reiterar o porquê
houve o porquê o contrato não foi cumprido, sendo que as obras de melhoria operacional estavam todas sendo feitas como exposto na cláusula primeira do contrato. Obrigada. Parte requerida pode usar 1 minuto para contra-atacar os argumentos. Conforme ele dito, não se apresentou um plano de revitalização porque, na nossa notificação, alegamos que obras foram previamente aprovadas em contratos à parte e que as obras por elas alegadas não teria necessidade. Obrigada. Mais alguma pergunta, comentário final? Então, a gente encerra essa audiência. Acho que a gente vai sair para conversar um pouquinho. Por favor, não vá embora. Senhora árbitra, a requerente não fez a réplica dela. Você não teve a réplica? Parte processual. Não ocorreu. Teve a réplica por parte... Não teve tréplica? Não foi concedida a réplica. Não, você começou a tréplica. Até porque você começou a sua tréplica como então, e eu anotei. E aí você falou que a outra parte sabia, que a outra parte sabia, que a outra parte sabia, e teve o consentimento. Sim. É que você não vai fazer nessa parte, você faz só a tréplica. Sim. Você não vai voltar de novo. Tá. Perdão pelo equívoco. Agora eu já nem lembrava, mas aqui eu tinha anotado. Você é? Você é o treinador delas? Ele acabou de ir, ele estava aqui, o Fabrício. Bom, gente, parabéns. Eu sei que é difícil estar aí na posição de vocês. Eu queria só pedir para vocês falarem o número das equipes de vocês. Equipe 4. Tá. Eu vou pedir para minhas coárbitras começarem com os comentários delas, depois eu acrescento o que, se sobrar alguma coisa. Quer começar? Bem, novamente, parabéns a todos, tá? A gente sabe aí o quanto que é difícil, o nervosismo, né? Mas é importante, é muito legal participar dessas competições. Acho que elas nos dão uma visão também além da sala de aula, um pouco mais do caso real, né? Eu vou falar rapidamente de cada um, tá? Começando pela Kelly, né? Você fala super bem, mas você tem uma boa fluência. No começo você estava mais segura e tal, e é importante passar essa segurança, mas ao longo você foi perdendo a sua segurança. Estava muito informal o seu discurso, muito. Então, pode ser, tá... então, tem que tomar cuidado com isso. Você estava utilizando muito argumento de doutrina, mas nada relacionado ao caso concreto. Tem que ter relação com o caso concreto. Não adianta trazer o Orlando Gomes, não adianta trazer o Carmona, se não tiver qualquer relação com o caso concreto. Também faltou você se organizar, né? Ao longo, a gente viu isso, você foi ficando nervosa, não lembrava mais onde estavam os argumentos, E, além disso, tem que se preparar, tem que saber do caso concreto, porque caso você não ache um papel ali na hora, você vai saber de cabeça e pronto. Na questão da teoria dos contratos coligados, é uma teoria difícil, tá? Então, você acabou lendo muito e aí quando eu comecei a perguntar, no caso, acabou se perdendo. Tá? Então, é importante estudar a doutrina, mas é importante saber a lei também e trazer sempre para o caso real. Na legitimidade, você disse que ia argumentar sobre isso, mas acabou não argumentando no final.
e não fez pedido. Então, assim, sem pedido, você não tem pedido. Então, é muito importante, ao final, fechar com os pedidos. Tá bom? Agora, a requerente no procedimento. Acho que você teve uma boa explicação do caso, isso foi uma boa sacada de ter começado. Olha, vou esclarecer aqui os fatos. É assim que se começa mesmo. Você também tem uma boa fluência. Tá? Na teoria da extensão da cláusula compromissória, novamente, isso eu acho que é um argumento para todos. Faltou fundamento jurídico. Então, você tem que falar do Código Civil, você tem que falar da arbitragem, da questão do consentimento implícito. É uma teoria difícil? Mas, de novo, acho que você foi ficando nervosa ao longo da apresentação e aí você trouxe um acórdão para falar de teoria da extensão, quando, salvo engano, é um acórdão que fala mais de contratos coligados. Então, né, não adianta nada você trazer algum acórdão, alguma citação doutrinada, se não está relacionada ao caso concreto. Tá? E, bem, acho que em síntese é isso. Tá bom? Agora, o Murilo, né, que é o requerente, o mérito. Você também fala bem, eu acho que você tinha um pensamento organizado, isso eu acho super bacana, de, tenho 5 argumentos, vou tratar esses 5 argumentos. No entanto, salvo engano, acho que você não tratou dos 5 argumentos. Tá? Faltou um. Pois é. E aí, eu sei que foi até uma questão que eu fiquei, porque, eu juro, eu estou muito encafifada ainda com essa questão de você vai pedir a nulidade do procedimento licitatório para tirar a Tabajara, e aí você também está falando da extensão da cláusula contratual. É muito contraditório. Você tem que ter argumentos de mérito que casem com as preliminares. Então, é uma escolha. E na vida real, a gente vê que muitas vezes, poxa, esse argumento seria bom, mas é conflitante com esse. Então, você tem que acabar escolhendo e ter um argumento mais único, enfim. Faltou comunicação, acho que, com ela sobre isso é super importante, gente. É uma equipe. Em tudo na vida, a gente precisa de equipe e aqui também. Tá? E aí, eu confesso que eu não entendi o pedido, juro, eu não entendi. Porque, na minha cabeça, o pedido era o ressarcimento e o reequilíbrio econômico. Então, a repactuação ela é para quê? É para o reequilíbrio econômico ou é para excluir? Era para o reequilíbrio econômico. Então, por que ficou falando de excluir a Tabajara? Isso eu não entendi. Assim, de novo, gente, tem alguns conceitos básicos que muitas vezes a gente esquece e tal, que eu sempre brinco com o pessoal da minha equipe. Eu leio até hoje o artigo que fala de requisitos da inicial. Até hoje. Eu sou advogada há 10 anos. Até hoje eu vou e bato, está tudo lá. E um dos requisitos é o pedido. Então, por isso que você tem que fazer o pedido, você tem que ter um fundamento jurídico, se é um contrato, se é uma cláusula contratual, qual o artigo de lei. Porque você pode citar Pontes de Miranda, você pode citar, assim... Olha, o doutrinador mais incrível, mas se não tiver um pedido, né, e se o seu fundamento jurídico ele não estiver relacionado com o seu pedido, vai ser inepta a sua inicial. Não importa se não é numa arbitragem, enfim, é inepta. Então, por isso que eu não entendi o seu fundamento inicial e acabou perdendo muito tempo com isso, da questão da nulidade do procedimento licitatório. Né? Ele ficou contraditório com a extensão, e também não tinha qualquer conexão com o pedido formulado. E, na minha opinião, atrapalhou. Porque você poderia muito bem tratar melhor do que importava, e sim, tanto da questão da execução da obra, que também é outra crítica aqui de direito material, que eu vou trazer. Você falou, o contrato não prevê, e aí o contrato não prevê. Né? E eu fiz porque eu fiz. Como que um tribunal arbitral ou judiciário vai deferir esse pedido? Assim, a gente tem que julgar conforme a lei, não é um julgamento por equidade. Né? Então, assim, você tem que ter algum fundamento jurídico. Talvez foi uma orientação por parte do treinador que eu não soube absorver corretamente. Não, mas se atenta a isso. Sim. Você admite, não estava previsto. Você poderia ter ido na argumentação de que
olha, isso daqui são benfeitorias necessárias, de acordo com o Código Civil, elas têm que ser ressarcidas. Né? Sem isso, eu não conseguiria, de fato, executar o contrato. Né? Alegar inadimplência ou falar que não eram benfeitorias necessárias. Isso fazia parte do escopo do contrato, né? Tentar expandir um pouco aí. Então, acho que faltou um pouquinho isso. E na repactuação, que eu fiquei confusa o que era, né? Mas era o reequilíbrio econômico. E aí, sim, tratada em previsão, falar que justamente quando foi aceito o contrato, não tinha noção da extensão, porque eles, sei lá, ocultaram informações, enfim. Foi justamente o ponto que eu não consegui falar. Sim. Que eu poderia ter exposto melhor. Mas foca nisso, foca no que é objeto do procedimento e do pedido, tá? E obrigado. Esses outros argumentos, né, se der tempo, aí eventualmente fala, mas eu particularmente acho que desse da nulidade achei um pouco confuso, tá? E, por último, o da requerida do mérito. No começo eu estava respondendo com calma, acho que isso é legal, passar essa calma, porque a gente vai interromper mesmo e vai sair ali do script, tá? Mas, de novo, eu sinto... uma coisa que eu achei interessante você utilizou mais fundamentos jurídicos, você veio com a resolução da ANTAC, isso é legal, e trouxe para o caso concreto, isso é bom, tá? É importante, assim tem que se fazer mesmo. Só não entendi porque você falou, apesar dele não ter falado de desequilíbrio econômico, eu vou rebater o desequilíbrio econômico. Se ele não falou, não está falado. Então, assim, impugnação específica. Você vai rebater o que eles trouxeram, né? Se não deu tempo, você não tem porquê, tá? Uma coisa que eu sou muito chata, o uso do português, você não costuma conjugar o plural. Tome atenção a isso, e é normal, tá? A gente tem muitos vícios de linguagem mesmo, eu sempre tento ficar atenta a isso, mas fique um pouco mais atenta, tá? Faltou um domínio sobre o caso concreto, também, de saber melhor os fatos ali. E o requerimento, né? Você falou indeferida a notificação. Né? Então, assim, aqui a gente está dentro de um procedimento arbitral. Né? Você tem que requerer que sejam jogados improcedentes os pedidos deles, não indeferida a notificação. A notificação é extrajudicial, ainda ela não tem ela não quer uma cobrança, nada disso, né? Até mesmo porque na notificação, se não me engano, trocado entre as partes, não tinha um caráter de cobrança, né? Era somente pedindo um cronograma, enfim, execução de obra. Mas então, se atente à técnica, tá? Então, não é indeferida a notificação, mas sim sejam julgados improcedentes os pedidos, tá bom? Bom, gente, parabéns. Já fui oradora aqui da faculdade, então sei que é nervosismo, a gente fica muito nervoso, às vezes não consegue falar o que estudou, mas é muito importante. Para mim, foi a melhor experiência que eu tive na graduação, a Camarb, né, que eu participei, então te completa muito mais que qualquer aula expositiva. É excelente, então parabéns pela iniciativa. Então, só vou falar um pouquinho do que eu achei de vocês em questão de forma. Achei que todos vocês tiveram uma mesa muito bagunçada, com muitos papéis. Eu sei que às vezes a gente se sente mais seguro porque está a vida toda aqui, mas na realidade vocês têm 15 minutos. Em 15 minutos vocês não leem todos esses papéis, vocês não conseguem achar informação. Quanto mais papel você tiver na mesa, mais nervoso você vai ficar. Então, o que eu faria, assim, como dica? O que eu gostava, uma ficha, um bullet points do que eu vou falar, que isso me ajuda até a fazer o roadmap. Então, o que eu senti? Você começou o seu muito bem, que falou o que eu acho essencial, fazer uma sinopse, uma síntese do caso. Então, acho muito importante isso, mas depois você já seguiu e não falou, não deu um direcionamento para o tribunal do que você vai falar, o que eu vou apresentar, para a gente até conseguir, durante o speech de vocês, ter uma sequência lógica na nossa cabeça, do que vocês estão falando. O seu, então, primeiro comentário que eu queria fazer é sobre isso, que você não teve assim, um roadmap para nos nortear, então isso que eu senti muita falta. Achei que vocês se ajudaram, vi alguns momentos de ajuda da equipe, achei legal. Você trouxe a coligação, mas
não trouxe trouxe a existência da tese, mas não trouxe requisitos, não trouxe como se aplica, é isso que eu sinto mais falta, porque só falar, existe essa tese, ok, mas por que essa específica tese se aplica a esse caso concreto que nós estamos julgando? Este, para mim, é o mais importante. E de você eu coloquei que quando você pede tempo extra, sim, é fechar o argumento final e encerrar. Não é iniciar um outro argumento, não é trazer doutrinador, não é ler nada, porque você já excedeu o seu tempo. Então, isso eu acho legal também pontuar. E o que eu coloquei mais foi de ter as informações acessíveis, para ter pouquíssimo papel na mesa, gente. Não vai te ajudar, vai te atrapalhar, de verdade. Então, aí, para o seu, foi o que eu falei, do roadmap que eu gostei, mas faltou um direcionamento para o tribunal do que você vai falar, não só da síntese. Coloquei, que ela falou também, que você trouxe a jurisprudência quando você já estava em outro assunto, então fica um pouco confuso para a gente. Se você está falando, você vai trazer uma jurisprudência de contratos coligados, que seja para encerrar ou no meio da sua apresentação sobre esse tema, fica muito mais fácil. E gostei da sua tréplica, porque quem responde, né, é isso, você vai rebater o speech da outra pessoa ou você vai fazer a tréplica. Eu gosto, pelo menos, de tréplica, que você pega o que ela falou e dá um punch e pronto. Não gosto de tréplica longa, mas isso varia de cada pessoa. Mas eu gostei da sua, que você respondeu o que ela perguntou, deu mais ou menos uns 35 segundos, achei boa. Do seu, eu gostei do jeito que você começou, achei que teve uma postura muito boa, gostei da sua fala, da fluidez, achei o seu roadmap muito grande, assim, você começou muito bem, exatamente, talvez o Luiz tenha te ajudado, o Luiz ou a Natália, porque é um roadmap que a gente fazia muito no NEPA, de apresentar 5, só acho 5 muito, fico um pouco perdido. Achei que você começou respondendo muito bem, mas teve uns argumentos que ficaram um pouquinho confusos, conforme ela falou. E uma coisa que eu já levei esse feedback, eu acho legal. Se você tem o seu... Normalmente, a gente tem nosso speech pronto, né? Mas se o tribunal faz uma pergunta que vai te trazer outro tópico, já coloca o tópico aí, porque vai parecer... O seu speech não vai parecer tão pronto mesmo, tão decorado. Então, essa fluidez do discurso é muito legal, porque você já responde a pergunta dela de uma forma muito melhor do que uma resposta curta. Você vai trazer o que você estudou, as doutrinas, a teoria. Então, fica muito legal como resposta. E vai parecer que você está respondendo, não que é uma parte do seu discurso. Que eu acho legal. E o tempo, se você estourou o seu tempo, então isso a equipe tem que ajudar. A pessoa que não está falando, o principal é ajudar. Você não é só outra parte da equipe, você é um apoio de segurança, a gente usava muito post-it, então, de segurança, de falar, fica mais calmo, fala um pouco mais devagar, ou às vezes postura, cuidado com a informalidade e o tempo. Quem controla o tempo da pessoa não é a pessoa que está falando, é a pessoa do lado. Então, isso é muito, muito importante. Para dar segurança de equipe mesmo, gente, equipe é tudo nessa vida. E de você, gostei, mas o seu roadmap eu prefiro, eu pelo menos prefiro, gente, que a pessoa se apresente a equipe para dar um sentido lógico no que vocês estão falando, porque são muitas teorias, muitas teses e a gente se perde um pouquinho. Então, ter um norte me ajuda muito. Gostei que você olhou para todos e que você trouxe a resolução e aplicou ela ao caso. Para mim, isso é essencial. Não é só jogar a informação, mas, olha, é isso, por isso, 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 conforme isso, isso, isso. Isso, para mim, é excelente. E acho que eu coloquei dos pedidos, que faltou fechar com os pedidos. Acho que eu coloquei, não, você fechou com os pedidos, está certo. Não, é isso, então. Obrigada, gente. Parabéns. Gente, de novo, parabéns. Parabéns pela iniciativa de vocês estarem aqui fazendo isso, que não é fácil, e eu sei que, enfim, é um trabalho extra, mas, como já foi falado, acho que é uma coisa que vale muito a pena. Espero que vocês estejam gostando da experiência. Eu vou falar só alguns poucos comentários, começando com a Kelly. Kelly, eu acho que você começou super bem, você fala firme. Eu adorei a sua introdução dos fatos, que você apresentou todas as partes. Eu estava seguindo direitinho o que você estava falando. Eu adorei a ênfase que você deu para a autonomia das vontades. Mas aí, acho que com as perguntas, você acabou se perdendo muito e pareceu que você desistiu, assim, no final. Duas questões. Uma questão é meio besteira, mas você falou que a lei 9.307 é de 2015, ela é de 96 e foi alterada em 2015. E você não falou também da questão da administração pública, não sei se foi uma questão de estratégia ou se você... Eu preferi não falar.
Mas eu acho que se está no termo de arbitragem é uma coisa que, ainda que seja difícil para vocês, para mim é uma coisa assim, bem impossível de você defender, eu acho que você tem que enfrentar. Porque, enfim, é um argumento da sua parte. Explica as respostas quando a gente pergunta, não fala só sim ou não, ou pode ou não pode, explica por quê. Eu acho que sempre que você for fazer um argumento, traz os fatos, aí você fala qual, ou pelo menos traz qual é o fundamento legal, como ele se aplica ao caso concreto, e aí, se você quiser, você traz uma doutrina, um caso, para reforçar o que você falou. Mas não cita a doutrina só como... deixa eu ler aqui alguma coisa, porque perde a força do seu argumento. Então, fala qual é o seu argumento, e aí fala, inclusive, isso é reforçado por, sei lá... E aí, acho que você não precisa pedir para o tribunal para ler o entendimento das pessoas. Você pode fazer o que você quiser no seu tempo, e o tribunal vê o que ele vai achar disso. Quando você trouxe o Arnoldo Valde, você acabou... ia falar de legitimidade, ou você pediu para ler o entendimento do professor Valde, que era sobre coligação, que acho que não estava muito relacionado. Não sei se você também já estava meio perdida, mas acho que vai com o que já foi falado, de que você tem que saber bem os seus papéis, suas referências. Coloca, assim, se você quer ter um monte de material, coloca um índice ou uns post-its para você saber onde estão cada coisa e saiba o que você está citando. E aí, por último, na sua réplica, eu gostei muito do ponto que você pegou, só que você acabou se confundindo. Você falou que ela tinha falado que não existia consentimento por escrito, acho que era não existe consentimento implícito. E acho que você podia ter focado mais nisso, mas eu gostei bastante da réplica. Agora, a requerente. Eu gostei da sua introdução dos fatos, mas eu acho que você podia ter trazido um pouco mais dos pontos que eram relevantes para o processo, porque você acabou falando um monte de pontos que eram mais relevantes na parte de mérito, que não tinham tanta ligação com o seu discurso. Eu acho que você podia ter feito uma estrutura no começo. Você já começou falando, com relação aos pontos levantados, defendemos a coligação. Acho que vale falar, olha, a outra parte trouxe o ponto 1 e o ponto 2, eu vou rebater o ponto 1 e o ponto 2, e aí você entra nos seus argumentos. Eu gostei muito da explicação fática que você deu de por que os contratos eram coligados, por que houve um consentimento explícito, mas eu acho que não teve base legal nenhuma para você defender isso. Então, eu acho que você... precisa analisar mais os requisitos legais, e aí você pode trazer ou casos ou doutrinas. Tem um monte de casos do TJ que fala sobre coligação e consentimento implícito. Acho que você pode reforçar um pouco sua argumentação com isso, porque você acabou se perdendo muito nas perguntas. Aí, quando você já estava falando, acho que sobre a extensão da cláusula, você trouxe um voto sobre contratos vinculados, que não sei se você já estava perdida nas perguntas, mas não tinha muita relação. Em algumas horas você foi informal, tipo, você começou sua tréplica com então, você falou tinha essa noção, mas isso acho que vale especialmente para você. Você foi muito informal durante o seu discurso inteiro, acho que tem que ter a posição de advogado, enfim. Mas voltando para a requerente, você não usou o seu tempo todo, tipo, você ia acabar com 11 minutos, e aí te fizeram uma pergunta sobre a administração pública que salvou sua vida. Mas acho que se você tem 14 minutos, usa os seus 14 minutos. Você pediu a arbitrabilidade no seu pedido, eu não sei, acho que você falou, a gente pede a arbitrabilidade, acho que seja declarada a arbitrabilidade, enfim, só... E eu gostei bastante da sua tréplica, acho que você foi bem enfática, só não começa ela com então, porque perde um pouquinho a força. Pode. Vocês têm a arbitrabilidade do ente público. Eu começaria o speech com isso. Então, eu tive isso no outro painel, só que eu fiquei muito presa ao speech. Aí eu tentei, vou só elencar os pontos que foram levantados, mas eu tinha que ter feito essa estrutura, tipo, vou falar isso, isso e isso. Aí eu me perdi. Eu acho bom, mas eu acho que se a outra parte não trouxer, você não precisa trazer, porque é ela que está contestando a jurisdição. Mas aí você perguntou, você deu? Aí... Então, eu acho que você tem que estar preparada. Se por acaso a outra parte não trouxer isso, você tem que estar preparada para fazer o seu discurso durar 14 minutos, mesmo cortando isso. Mas eu não achei ruim você não trazer a administração, porque não foi contestado, então não tem por que você defender isso.
Murilo, eu gostei, acho que você foi o que melhor fez uma estrutura no começo. Eu também acho que 5 pontos é um pouco otimista demais para você querer usar no seu discurso. Eu acho que o seu primeiro argumento foi bem confuso, isso já foi falado. Quando te faziam várias perguntas, você acabava só respondendo a última e ignorando todo o resto das perguntas. Então, se te fizerem mais de uma pergunta, ou se alguém te fizer uma pergunta e algum outro árbitro complementar, tenta anotar ou pede para o seu colega complementar, enfim, para você lembrar e responder tudo. Isso já foi falado também, mas acho que você falar que extrapolou o objeto do contrato, você acaba indo para um argumento meio impossível de defender, assim, porque você fala que não tem nenhuma base legal, não tem nenhuma base contratual, então você quer de graça esses 100 milhões que você fez porque, pela sua livre vontade. Assim. Acho que você precisa de um pouco mais de fundamento para a questão da onerosidade, você acabou meio que fugindo dela para ir para a imprevisão, e aí o seu argumento para a imprevisão era que estava fora do contrato, que também não te ajudou muito. E a última coisa você não controlou o tempo, você estourou e eu que acabei te avisando que você tinha estourado. E eu gostei. Mas você, enfim, ela tem que controlar o tempo, mas quem está falando é você, e é você que vai levar essa nota. Então, você também tem que estar atento, mas isso vai também, porque você tem que ajudar ele a fazer a vida dele ser mais fácil enquanto ele está falando. E eu gostei da sua réplica, só não começa com eu não vejo como, assim, porque tudo bem, essa oposição, claramente, você não vê como. E aí, por fim, requerida, eu acho que você pode começar fazendo uma estrutura espelhada nele. Ele trouxe 5 pontos, mostra que você vai rebater esses 5 pontos, para mostrar que você está rebatendo. Eu acho que você leu muito. Eu gostei que você trouxe mais fundamentação legal, mas eu acho que você leu muito artigo. Acho que você não precisa ler todos esses artigos, porque você acaba perdendo a atenção do tribunal. Então, só explica o que esse artigo fala. Olha, o artigo 1000, sei lá, da onde, do Código Civil, da resolução, e aí você só explica. Acho que tem mais força. Não trava. Teve uma hora que eu te fiz uma pergunta, você falou, por que tenta... Eu sei que é difícil, mas tenta não travar. Eu acho que você começou tentando usar o que ele falou de extrapolar o objeto do contrato. E eu acho que esse ponto era um ponto muito forte para você, que você podia ter usado um pouco mais e mais a seu favor. Acho que, no final, esse argumento acabou mais te confundindo porque você quis falar do descumprimento do contrato por ter sido extrapolado. E aí te confundiu um pouco mais. Mas eu gostei que você trouxe isso. E eu achei a sua tréplica boa. É isso. Parabéns, gente. Boa sorte se vocês tiverem outros painéis.